Se a gente quer resultado, nós temos que lutar. Não adianta, nada vai cair do céu. Nada cai do céu. Fé nasce do chão. Acho que a gente inverteu as coisas, né? A nossa oração tinha que ser voltada para o chão o tempo todo. Que é aqui que Deus floresce. Deus é igual semente, floresce no chão. Essa metáfora de que Deus está no céu, isso é bonito. Mas é aqui, ó, é pisando nesse chão que a vida acontece. A força que Deus me dá, a força que Deus lhe dá, é para que a gente consiga plantar o jardim. Ninguém prometeu que nossa vida seria um jardim de flores, mas Deus prometeu a força para a gente plantar. Eu estou aqui, graças a Deus, cheio de saúde, tenho o meu esforço nessa história, tem, mas é dom de Deus em mim. Eu faço a minha força. Quer passar no vestibular? Estuda. Não tem essa história, ô padre, reza para mim. Não vou rezar não. Se você não estudar, minha oração não serve para nada neste momento. Se você não estudar, você não adianta ficar sentado, ajoelhado diante do Santíssimo, com o livro na cabeça. Ô Senhor, me ajuda a passar no vestibular. Faça primeiro a sua tarefa, depois você tem o direito de esperar pelo dom. É aquilo que a gente fala, sempre. Nós só temos o direito de esperar pelo impossível depois que fizermos tudo o que nos foi possível. Agora tem um outro detalhe. Ela está dizendo aqui, padre, tudo é muito difícil. Pode ser que você esteja prestando atenção demais no que é difícil. Aí tudo fica mais difícil ainda. Gente, a vida sempre será determinada a partir do que a gente presta atenção. Se você tem diante de você um problema, você tem duas possibilidades. Ou você enxerga o problema, ou você já enxerga a solução. Tem gente que só enxerga o problema. Aí dificilmente encontra a solução, porque fixa os olhos no problema e aí não tem olhos para encontrar a solução. E aí depende de como nós interpretamos a vida. Tem gente que adora dificuldade, tem gente que adora problema. E acaba se tornando uma fonte de problemas, porque não está disposto para soluções. Tem gente que não sabe viver sem um problema. No meu livro que eu vou lançar tem uma personagem interessante, que ela é ficcionada nas doenças, ela adora ter doença. O sonho da vida dela é ter um plano de saúde. A alegria dela é receber um exame em que ela está precária. A alegria dela é contar as doenças, a dor de cabeça que não passa, é a pedra na vesícula. Tem gente que gosta disso, tem gente que presta atenção só no que é ruim. Mas não pode ser assim, minha gente. Esse espírito pessimista só nos faz ver o lado negativo das coisas. Pelo amor de Deus. Você tem que ser um pouco mais otimista. Você precisa prestar atenção um pouco mais nas coisas que são boas. Outro dia eu recebi um e-mail muito interessante. Dizem que tinham duas crianças brincando no gelo e de repente o lugar em que uma delas estava quebrou e ela caiu e ficou presa ali dentro. E a outra criança, num ímpeto de salvar aquela outra que estava ali dentro, quase morrendo já congelada, retirou o seu patins e começou a quebrar aquela outra parte lateral para que desse espaço para retirar o amiguinho que estava ali dentro. E com muito esforço aquela criança conseguiu, milagrosamente, ela buscou uma força tão grande dentro dela, que ela conseguiu, mesmo não tendo força suficiente para isso, ela conseguiu quebrar aquele gelo com o patins. E quando chegou o adulto, né, que viu a situação, não acreditou. E foram chegando outras pessoas, até que uma delas falou assim, como é que esse menino conseguiu quebrar esse gelo e retirar a outra criança que estava aí dentro? Aí o outro falou assim, é porque nenhum de nós estávamos aqui para dizer que ele não conseguia. E é interessante. Quando nós estamos diante de uma situação difícil, é muito natural que outras pessoas, tomadas por um espírito de porco, venham dizer, você não vai conseguir isso não vai dar certo não. Não é? E sempre tem um assim. Eu não falei? Eu não sei não, estou achando que esse negócio vai dar certo não. Sempre tem um espírito de porco pronto para jogar uma frase destrutiva, que vai desanimar. Mas não. Se a gente não presta atenção nesses discursos, nós vamos extrair coragem dentro de nós de um jeito que a gente não sabia que tinha. Então, minha filha, às vezes, tudo está tão difícil. Não, não é bem assim.
É que nós olhamos tudo de maneira difícil. Não é que tudo está difícil, é que nós olhamos tudo de maneira difícil. Não pode ser assim. Nós precisamos ser um pouco mais otimistas. Dificuldade existe na vida de todo mundo. Elas estão por toda parte. Agora, a maneira como nós encaramos essas dificuldades é que vai fazer a diferença. Ah, são 5.000 pessoas para 5 vagas. Não fique preocupada, viu? 90% destes 5.000 que estão tentando essa vaga não estudou do jeito que você estudou. Se você verdadeiramente se prepara para as coisas, você já elimina boa parte dos concorrentes, porque a maioria é mais ou menos. A maioria está vivendo mais ou menos. A maioria está fazendo mais ou menos. São poucas as pessoas que verdadeiramente estão tomando a vida com responsabilidade do jeito que ela precisa. São poucos os jovens que na fase de 16, 17 anos estão levando o colégio a sério. São poucos os universitários que hoje estão cursando a faculdade com a disciplina que a profissão vai exigir um dia. São poucos os profissionais que verdadeiramente estarão bem preparados para nos atender nos seus consultórios de advocacia, nos seus consultórios dentários, nos seus consultórios médicos, porque são poucos os que verdadeiramente estão fazendo o que devem fazer. Estou sendo pessimista? Não. É só você olhar para o jeito como estão vivendo os nossos universitários, a maneira como eles estão se preparando para a futura profissão. E eu sempre digo, quer ser um bom profissional, estude bem o que você está estudando. Porque você não tem o direito de ser mais ou menos. Não tem. A maior preocupação minha que eu tenho como padre, minha gente, é a qualidade dos nossos padres nos dias de hoje. Você que é padre sabe muito bem o quanto que você é exigido nos dias de hoje. Você precisa ser um homem de sabedoria. Você precisa ser um homem que estabeleça uma ponte com a cultura, com a sociedade. Não dá para você evangelizar do mesmo jeito que evangelizavam há 20 anos atrás. Não dá. Nós precisamos correr atrás da qualidade. Ninguém está fora disso. Você aí na sua área, você precisa correr atrás da sua qualidade. Você que é médico, você que é dentista, você sabe o quanto você precisa se aperfeiçoar para você continuar de pé no mundo de hoje. Hoje nós estamos no tempo da competência e não é problema. Isso tem que nos motivar para a gente querer, reconhecendo, ainda que seja um mínimo dentro de nós. Nós merecemos cuidar desse mínimo, chegar a aperfeiçoar cada vez mais esse processo, aumentar cada vez mais as nossas possibilidades. E aí na hora que a gente esbarra na nossa fragilidade, a gente tem que aprender com ela. Ela não tem que nos desanimar. Mas muito mais que a qualidade profissional, antes dela, é a nossa qualidade humana. Muito mais que um bom médico, você precisa antes é ser um bom pai, ser um bom filho, ser um bom irmão. É isso que faz verdadeiramente a felicidade vir acomodar-se dentro de você. Não adianta você se realizar na sua profissão se você não se realiza como pessoa. E é disso que hoje nós estamos falando. É desse aperfeiçoamento humano. E na faculdade da vida a gente aprende o tempo todo. Não tem nenhum professor a nos ensinar a ser pai, a nos ensinar a ser irmão, não. É olhando nos olhos de quem a gente ama que a gente vai descobrir a medida certa, o aprendizado de cada dia, para que a gente possa ser um ser humano melhor no mundo de hoje. Chega de gente ruim, chega de gente incompetente como pessoa, chega de assassinos, chega de ladrões, chega de mentirosos. Vamos dar qualidade a esse mundo, a começar por você. Não importa de como você tenha vivido até o dia de hoje. A palavra de Deus para nós é sempre otimista. Deus continua vendo valores em você. Deus continua acreditando que o seu coração pode ser melhor. Deus continua acreditando que aí, nesse coração muitas vezes marcado pelos fracassos, existe uma vitória a que você pode chegar. Basta você não desistir. Se tem alguma coisa me preocupando, a primeira coisa, o que eu posso fazer para diminuir essa preocupação? Existe alguma coisa de concreto que eu possa fazer? Então, tá. Você tem uma dor, uma traição. Você já foi lá no traidor devolver o lixo dele? Será que você tem alguma coisa engasgada, qualquer coisa que você precisa resolver dentro do seu coração, jogar fora, através de palavras, um choro, sei lá? Alguma atitude sua que possa diminuir essa sensação de desconforto? A gente precisa fazer.
É a mesma coisa a preocupação. Quando algo me preocupa e eu descubro naquela preocupação o que eu posso fazer para diminuir o efeito dessa preocupação na minha vida e faço, então eu começo a resolver, abrir as portas para que esse passado comece a passar. Não é? Porque senão nós vamos represar a experiência que não valeu a pena, nós vamos segurar dentro de nós o evento, o acontecimento que nos machucou, que nos lesou, e aí a gente vai viver um processo contínuo de lesões e de machucados, porque a lembrança, o rancor, o ressentimento, eles só provocam novas feridas dentro de nós. Eu nunca vi alguém ficar curado guardando ressentimento. O que é o ressentimento? Ressentir. É sentir várias vezes. É como se você pegasse uma gilete e ficasse passando ela em cima do mesmo lugar da pele. Nunca vai cicatrizar. E o corte vai ficando pior. Porque você vai lesando a pele, vai lesando, vai lesando, vai lesando, vai lesando. Você vai perdendo a oportunidade de viver a cicatrização. Não é assim? Você já observou que quando começa a cicatrizar, dá uma coceirinha? Não é assim? A cicatrização provoca uma sensação de coceira, né? Dentro de nós é a mesma coisa. Pode observar, existem muitas situações afetivas que às vezes nós estamos começando a nos recuperar dela. Aí você tem aquela sensação, de vez em quando, de querer retomar, são as coceirinhas da cura. Segura isso daí. Consiga manter sob controle os seus ódios. Consiga manter sob controle os seus ressentimentos. Consiga manter sob controle as suas carências. E aí você começa a viver o processo da libertação das consequências negativas que aquele fato lhe provou. É a vida. Todo mundo é machucado. Eu não tenho como criar uma redoma para mim, você não tem como criar uma para você. Então, de vez em quando, as pessoas vão nos ferir com as palavras, as pessoas vão nos ferir com as atitudes. Agora, você não pode permitir que a palavra que fere e a atitude que fere venha provocar ferimentos no seu ser e venham demorar demais, ficar dentro de você, se estender mais que o tempo que ela deveria ficar. Atingir o seu ser, foi no profundo da sua vida, foi no profundo do seu coração, já começa a dar um jeito de cicatrizar isso. Porque a partir do momento que você tem uma ferida no ser, você corre o risco de infeccionar tudo. Nos afetos, isso funciona desse jeito, né? De vez em quando alguma coisa vem, machuca o nosso coração, a gente perde a disposição para tudo. Perde disposição para estudos, perde a disposição para o trabalho. Por quê? Aquilo tem um impacto, ele afeta a gente. Agora, o tempo que vai durar aquilo que lhe afeta precisa ser administrado por você. Afinal, é o seu ser que está em jogo, né? E de repente você começa a fazer tudo errado porque o ser está machucado. Então há sempre uma feridinha aí no ser que precisa ser cuidado. Minha gente, esse é um exercício de todo dia, tá vendo? Viver a experiência de ser com Jesus é a gente viver o tempo todo, administrar dentro de nós essas curas que nós precisamos viver para que a gente fique parecido com Jesus. Eu quero ser parecido com Ele. Mas para ser parecido com Ele, eu preciso curar no meu ser muitas coisas que estão erradas. Eu preciso de vez em quando visitar os meus passados, né? O meu passado, para compreender o presente. Por que às vezes eu sou arrogante? Será que em algum momento da minha vida eu fui humilhado demais? E porque fui humilhado demais, tenho dificuldade de administrar os momentos em que alguém me contesta? Ninguém é por acaso. A cura do ser acontece quando a gente reza, quando eu peço a Deus que venha curar o meu coração, que venha curar a minha mente. Essas são expressões que nós usamos o tempo todo. Mas Deus muitas vezes cura o nosso coração, cura a nossa mente através da nossa reflexão.
quando você começa a colocar em ordem os seus sentimentos desordenados, quando você começa a retomar a harmonia que às vezes a vida e os acontecimentos retiram. E é isso que eu desejo para você. Que no hoje da sua vida, da sua história, você esteja empenhado em curar as feridas do seu ser. Se te machucaram, se te magoaram, se te feriram, não leve isso com você. Só leve como ensinamento para você não fazer com o outro. Mas não permita que isso vire amargura. A tristeza, para ser criativa, ela tem que exercer dentro de nós o movimento da superação. Então, porque eu estou triste, porque eu estou magoado, chateado, eu observo aquele momento, eu vivo aquele momento como um propósito de superar. Porque se eu não superar, eu corro risco de transformar isso em amargura. E amargura não faz bem ao coração. Coração amargurado não consegue perceber a vida. Coração amargurado fica focado nas mesmas coisas. Quando a gente foca nas mesmas coisas, quando a gente não amplia o nosso olhar, a gente corre o risco de infelicitar a nossa experiência de vida. Eu acho bonito que aqui no Evangelho de Marcos, há um personagem que Jesus encontra que tinha duas deficiências. Ele era surdo e mudo. Eu acho interessante a maneira como Jesus interfere na vida deste homem. Vamos ver aqui. Jesus deixou de novo a região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem que era surdo e mal podia falar, e pediram que impusesse as mãos sobre ele. Levando-o à parte, longe da multidão, Jesus pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu com a saliva e tocou-lhe a língua. E olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar corretamente. Jesus recomendou com insistência que não contassem o ocorrido para ninguém. Contudo, quanto mais ele insistia, mais eles o anunciavam. E cheios de grande admiração diziam: tudo ele tem feito bem. Faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Quando eu digo para vocês que nós estamos muitas vezes reativos, mergulhados numa rotina de pouca reflexão, eu acho que nós ficamos um pouco assim. Nós ficamos sem saber ouvir e, consequentemente, ficamos sem saber falar. Aí a gente fica bestializado. Sabe quando você percebe que você vai vivendo todos os dias iguais? Eu, particularmente, eu me lembro que quando eu fazia faculdade, sobretudo de filosofia, eu me senti muito vivo. Porque todos os dias eu saía da aula iluminado por uma novidade. A filosofia nos retira do senso comum. Ela nos ensina a pensar com mais profundidade. Ao estudar os filósofos, a gente tem uma oportunidade extremamente feliz, satisfatória, uma satisfação imensa, de poder superar aquelas visões antigas que você tinha e que depois você identifica que eram mesquinhas, eram pequenas, eram pobres. A filosofia amplia a nossa maneira de pensar. Eu vou saindo daquilo que era o lugar comum e começo a pensar com mais profundidade, com mais ambiência, né? A filosofia amplia o nosso olhar. E eu me lembro que quando eu saía da sala de aula, iluminado por aquilo que eu havia escutado dos meus professores, nossa, que maravilha, eu nunca tinha pensado assim. Aquilo modificava a minha maneira de ver o mundo. De alguma forma eu era curado de uma cegueira. A primeira lição que eu tive na filosofia foi muito simples. O professor pegou um livro e falou assim: o que vocês estão vendo? Segurou o livro. Todo mundo disse: um livro. É a resposta mais óbvia. Aí ele diz: sim, mas filosoficamente, se você quiser responder com mais honestidade, com mais simplicidade, por que não dizer, com mais humildade, você vai dizer assim: eu estou vendo parte de um livro. Você não está vendo o livro todo.
Para ver o livro todo, você precisa abrir as páginas, você precisa revirar aqui, capa contra capa, orelha. Mas não, nós somos rápidos em dizer, quando alguém nos pergunta, o que nós estamos vendo aqui? Um livro. Pois é. Ele começou a me ensinar filosofia ali. Ele disse, a partir de hoje, vocês vão perder essa pretensão de que estão vendo tudo o tempo todo. Não, nós estamos vendo parte das coisas. Quando eu olho para uma pessoa, nunca mais me esqueci dessa regra filosófica. Eu não estou vendo a pessoa no todo. Eu não estou vendo o que é que ela viveu, não estou vendo o que é que ela sentiu, o que é que ela já precisou passar. Estou vendo apenas aquele fenômeno diante de mim. O que ela está sendo hoje. Ah, mas ela é muito mais do que eu estou vendo. Isso é pensar filosoficamente. A filosofia nos concede uma humildade diante do conhecimento. A experiência de estudar filosofia foi para mim um pouco o que Jesus fez com este homem. Ele me ensinou ali, através do conhecimento. Deus me deu a oportunidade de modificar o meu jeito de ouvir. E, consequentemente, Deus modificou a minha maneira de falar. Porque isso é muito interessante. Quando você percebe que o seu discurso, ele está sendo construído de acordo com uma forma de ver o mundo, com uma forma de ouvir o mundo. Sabe, aquilo que eu consigo captar do mundo, depois vira discurso. Depois passa pela minha fala. Chega até você através da reflexão que eu faço. E eu fico pensando que meu papel como um padre passa sobretudo por isso. Despertar as pessoas para ouvirem com mais amplitude, para falarem com mais precisão, com mais prudência. Sabe, eu acho que a nossa conversão, ela vai colocando-nos dentro de um contexto de reflexão, que vai nos ajudando a identificar de fato o que nos faz felizes, e identificando isso, a gente começa a modificar na estrutura da nossa vida o que nos atrapalha, o que nos impede de viver essa felicidade para a qual nós somos criados. Então hoje, é mais uma oportunidade que Deus tem de curar a nossa maneira de ouvir e a nossa maneira de falar. Você sabe que às vezes nós convivemos com uma pessoa que nos é difícil, e se a gente não modificar a maneira como nós ouvimos aquela pessoa, nós nunca vamos ser capazes de viver uma reconciliação com ela. Porque nós ouvimos sempre da mesma forma. Nós já estamos com os ouvidos viciados. Nós já achamos que ela sempre vem nos dizer a mesma coisa. E motivada pelos mesmos sentimentos, pelas mesmas razões. Quando você abre o coração para deixar que o outro tenha a possibilidade de ser diferente de você, diante de você, você pode até ouvir diferente o que ele lhe diz. Perdoar, às vezes, consiste em ouvir diferente aquilo que você ouve todos os dias. Ou olhar diferente aquilo que você olha todos os dias. Falar diferente aquilo que você fala todos os dias. Aí a gente vai sendo mais feliz. Porque você fica menos preso aos seus preconceitos, às suas mesquinharias, aquilo que há de mais raso em você. Saber que Deus cuida de nós não é apenas uma ideia que tem que passar pela nossa cabeça. Mesmo que cada vez mais eu me convenço de que o que realmente muda o nosso coração é aquela ideia que conseguiu ser acoplada com os sentimentos nossos. É aquela ideia que conseguiu fazer o caminho da mente para o coração. É aquela ideia que consegue mover a nossa vida, aquela que a gente percebe que a gente ama, que já entrou na corrente sanguínea, faz parte de nós. Não é apenas alguma coisa que nós trazemos em cima da nossa cabeça, dentro de nós, não. Mas é uma parte de nós, irrenunciável. Se uma porta se fecha aqui, muitas outras se abrem ali. Você já parou para pensar o tanto que a gente sofre constantemente a tentação de prestar atenção na porta que se fechou para nós? São muitas as portas que se fecham. Mas se os nossos olhos ficam grudados nas portas que se fecham, dificilmente nós poderemos contemplar aquelas que estão abertas.
Cuidado de Deus na nossa vida é esse. A providência de Deus se manifesta em nós assim, no momento em que nós somos capazes de descobrir o que é novo, mesmo por trás da perda. É inevitável que o ser humano viva perdendo o tempo todo. Nós perdemos o tempo todo. Mas por trás dessas perdas, há tantas coisas preciosas que nós podemos ganhar, mas que só ganharemos se soubermos a perda. Se soubermos viver o processo de perder. Pode ser que hoje você esteja angustiado, porque os seus olhos estão ocupados naquilo que você perdeu. E se você se ocupa demais daquilo que você perdeu, você corre o risco de não enxergar aquilo que você pode ganhar. Toda perda tem o poder de reservar ganhos. Se você perde a infância, por exemplo, você ganha a juventude. Se você perde a juventude, você ganha a idade adulta. E aí você começa a saborear a vida de um jeito diferente. O interessante é só a gente saber fazer as pontes. Eu me convenço sempre mais que a ansiedade é justamente a gente parar no início da ponte e se recusar a ir adiante. Quantas vezes a gente se angustia na vida porque a gente parou no início da travessia e a gente não teve coragem de ir adiante. E é sempre tempo de ir adiante. Acreditar que Deus cuida de nós é acreditar que Ele providencia a vida o tempo todo. A vida está providenciada em você. Agora faça a sua parte. Toda ação requer uma reação. E assim o processo não para. Deus age, nós reagimos, e na reação Deus age ainda mais, e nós vamos nos misturando naquilo que Deus quer. A nossa vontade vai se misturando na vontade de Deus, e daqui a pouco nós queremos a mesma coisa. A conversão é isso, é a gente misturar a nossa vontade na vontade de Deus. É a gente fazer as travessias necessárias todos os dias para que a gente não pare. A vida não pode parar. Há muita coisa esperando por nós hoje. Há muita coisa que precisa da nossa decisão. Decisões simples. Eu não quero ficar parado. Acredite nessa providência de Deus. Mas não pense que a providência lhe coloca aí numa situação confortável que você não pode fazer nada. Não. Nós que acreditamos na providência de Deus, acreditamos o tempo todo no cuidado humano. São duas realidades que se dão juntas. Deus providencia, mas o ser humano cuida daquilo que Ele providenciou. E à medida que cuida, a providência se multiplica. Porque toda vez que Deus providencia alguma coisa na nossa vida, se nós não cuidamos daquilo que Ele providenciou, corre-se o risco de morrer a providência e a gente não tem mais. Não é que Deus não quer dar, é que a multiplicação da providência depende do cuidado. À medida que nós cuidamos daquilo que Deus nos entregou, nós nos multiplicamos. A começar pelos talentos que Ele nos entrega. A providência de Deus, tudo aquilo que Ele lhe entregou como possibilidade. Mas é cuidado humano todo o esforço que você faz para fazer com que o talento se torne realidade concreta em você. Você descobre que você não tem como viver apenas do seu cuidado, mas você também não pode viver só da providência. Se a providência não abraça o seu cuidado, você corre o risco de julgar para Deus toda a responsabilidade que é sua. Quanta coisa deixou de acontecer na sua vida, não porque Deus não quis, é porque você não teve coragem de correr atrás. Quantas coisas bonitas passaram pela sua vida e você não viveu, não é porque Deus não lhe deu, é porque você não teve coragem de realizar a parte do projeto que era seu. Veja o milagre das bodas de Caná. Jesus poderia ter feito tudo sozinho, mas Ele preferiu contar com a ajuda dos outros. É bonito nós pensarmos que Deus solicita a ação humana o tempo todo, minha gente. Não é possível que nós vivamos a felicidade, esse dom de Deus em nós, se nós não esbarrarmos o tempo todo na labuta humana. A minha mãe usava esse termo o tempo todo, labuta. Vamos labutar, que vem de labore, né? Trabalho. É trabalho duro. Felicidade não é chuva que cai do céu, não. Felicidade é chuva que cai do céu, mas que se encontra com uma semente aqui na terra, que é fruto do nosso cuidado. Nós só sabemos que nós amamos à medida que a gente cuida. A gente sabe que a pessoa ama a vida dela à medida que você percebe que ela cuida da vida que tem. Caso contrário, é conversa fiada. É processo de suicídio lento.
Quando você descobre que aquela pessoa está morrendo aos poucos, porque ela deixou de se amar há muito tempo. Ela deixou de cuidar daquilo que Deus providenciou. Hoje você não fez nada para que o seu nariz respirasse, para que o seu pulmão se enchesse de ar, você não fez nada. Foi providência de Deus que esse ar existisse, que essa vida existisse. Agora, o cuidado com o ar que você respira, esse é você que tem que ter. O que você joga no ar, para que o outro respire do seu lado, é cuidado seu. E aí, no momento em que as coisas dão errado, a gente tem aquela tentação de dizer que foi falta de providência, que foi Deus que permitiu, que foi Deus que fez. Não. Muitas vezes, antes de nós acusarmos o sagrado das desgraças humanas, nós precisamos ter a responsabilidade de perceber o que foi que nós fizemos para que a desgraça acontecesse sobre nós. E se a gente não tem resposta sobre a desgraça que se abateu sobre nós, a gente silencia para que essa falta de resposta possa nos levar pelos caminhos da sabedoria. E mais uma vez, Deus cuidará de mim, Deus cuidará de você, no momento em que os nossos lábios cessam para as palavras inférteis e a gente começa a escutar aquilo que Deus tem a dizer, mesmo quando não há palavras a serem ditas. Agora, o que vai acontecer depende da nossa capacidade de pegar as talhas, de trazer diante dele e dizer: Senhor, multiplica aquilo que tão pouco eu te entrego. Transforma a água da minha miséria no vinho saboroso da sua vitória. Quem sabe você que esteja aí vivenciando, experimentando tantos fracassos na sua vida, não se contente em levar com você a água do seu fracasso. Ofereça a Deus. E quem sabe Ele providencia a mudança dentro de você, para que esse milagre seja possível. São tantos milagres necessários na nossa vida. Nós estamos começando um novo ano. Tantas coisas bonitas podem ser feitas. Tantas coisas bonitas podem ser realizadas. Mas depende de mim, depende de você. Porque o cristianismo é essa participação humana nas virtudes de Deus. Porque às vezes a gente fica olhando para o Evangelho de maneira muito apaixonada, muito romântica, e a gente não percebe a crueza que é a proposta do Evangelho. É duro. Costumo dizer que seguir Jesus não é moleza, não. Acreditar nas suas verdades requer muita coragem. A dor faz parte do cultivo da fé. Não é masoquismo, não. É realidade. É realismo. É a gente entender que acreditar em Deus tem repercussões diretas na nossa vida. E sobretudo no momento em que a gente sofre, a nossa fé está sendo burilada, está sendo purificada. É no momento em que a gente se sente indigente, é no momento em que nós nos sentimos limitados, que nós fazemos a experiência da fé mais pura. Porque quando a gente está indigente, quando nós estamos sem muitos recursos, nos resta o quê? A singularidade do ser. E é na singularidade do ser que a gente encontra o código dos nossos valores. Se você quiser realmente chegar ao profundo dos seus valores, das regras que te regem como ser humano, retire os seus excessos. Muitas vezes os nossos excessos nos impedem de conhecer a nossa verdade fundamental. Eu mesmo já cheguei à conclusão, observando a minha vida, observando as pessoas que me são próximas, como é fácil a gente se perder de nós mesmos por causa dos nossos excessos. E é engraçado porque a dor, ela faz esse processo natural de nos fazer chegar ao simples. Pode até num primeiro momento a gente relutar, a gente não querer, mas se a gente vive o processo natural da dor, ela nos encaminha para um território onde tem que prevalecer a simplicidade. Talvez você já tenha me escutado contar essa história, mas certa vez eu assisti a um filme em que a personagem principal era uma grande professora de filosofia, uma mulher, uma intelectual, ateia, que buscava respostas para tudo,
aprendeu a ser gente desde muito criança, a partir dessa certeza de que é preciso ter o tempo todo argumentos, convicções, e fez da sua experiência existencial os seus livros, a sua atividade acadêmica. E não é nenhum problema isso, desde que você faça o equilíbrio o tempo todo com a simplicidade e com a sabedoria, né? O bom intelectual é aquele que consegue ter o tempo, fazer da sua vida uma experiência racional, equilibrada, inteligente, mas ao mesmo tempo aberto para a sabedoria, para a simplicidade, para as artes, para o equilíbrio emocional, para o equilíbrio espiritual. E aquela mulher era manca, porque ela só tinha inteligência. Ela só sabia ser ela mesma a partir dos livros e dos argumentos. Uma professora brilhante na universidade, palestrante que viajava pelo mundo afora, falando sobre filosofia, de repente é acometida por um câncer. E o filme constrói aquela experiência de mostrar o desenvolvimento da doença na vida daquela mulher. Toda a dificuldade que ela tinha de lidar com o limite do próprio corpo. Ela tinha muita dificuldade de entender o sofrimento que passava e até mesmo de admiti-lo. Então, toda vez que os enfermeiros ou que os médicos entravam no quarto para fazer os procedimentos normais de quem está vivendo a quimioterapia, a luta contra o câncer, encontrava sempre aquela mulher cheia de livros em cima da cama, e ela tinha uma postura tão arrogante com os médicos e enfermeiros, que muitas vezes ela não parava de fazer a leitura para que eles pudessem fazer os procedimentos de colocar, de pegar uma veia, de aplicar uma injeção. E quando ela já estava muito debilitada, há uma cena muito forte no filme, em que o enfermeiro entra e tenta fazer uma coleta de sangue dela, e ela com aquele livro dela na mão, mostrando-se, ainda arrogante naquele contexto, sem admitir aquele sofrimento como uma possibilidade de crescimento. E aí foi ficando difícil, o procedimento não dava certo, e ela começou a chorar, fechou o livro, jogou o livro no chão e disse para ela mesma: chega de complicações, agora é hora de simplicidade. O que o sofrimento faz com a gente se a gente permite? A gente perde os excessos. A gente se livra de tudo aquilo que é, muitas vezes, o nosso refúgio, é muitas vezes a nossa fuga, não é verdade? Para a gente poder colocar a atenção naquilo que verdadeiramente vale a pena, naquela hora, naquele instante. Aí a gente olha para a nossa indigência de uma forma nova, mas madura, quem sabe. O que falta muitas vezes para a gente poder resolver os nossos problemas é a simplicidade em enxergá-los. Retirar os excessos. Não permitir que os nossos excessos venham obscurecer a nossa visão, ou até mesmo de nos impedir de encaminhar uma solução para aquilo que nos faz sofrer. Isso é ter fé. É a gente acreditar que Deus está ao nosso lado no momento da nossa luta, no momento da nossa dor, e que, portanto, a gente tem o direito de ser simples. Quem traz no coração a certeza de que Deus é com ele, tem mais facilidade de adentrar esse território da simplicidade. Porque não se sente sozinho sendo simples. Muitas vezes nós não queremos ser simples, nós preferimos as coisas complexas, com medo da gente se sentir só. É aquela doce ilusão de que as nossas paredes nos acompanham, que os nossos livros nos acompanham, que as nossas realidades podem vir dar suporte a essa orfandade que todo mundo um dia experimenta no momento da dor, no momento do sofrimento. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção.
E que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós fazemos a experiência da fé nos mínimos detalhes. Eu gosto de dizer até que a fé é antes de ser uma experiência sobrenatural, é uma experiência natural, humana, de nós confiarmos uns nos outros, né? É interessante a gente identificar que a confiança que nós temos na mãe, no pai, nas pessoas que são mais próximas, isso nos ensina depois, um dia, termos condições de ter uma fé mais elaborada. Mas antes da fé em Deus, a fé nas pessoas. É aquele gesto que nos tranquiliza de saber que nós não estamos sozinhos e que poderemos dar os primeiros passos, aprender as primeiras coisas mais difíceis para nós, porque a gente sabe que tem alguém que nos ama e que nos socorre naquele momento em que nós estamos em processo de aprendizado. É interessante porque a fé, ela nos contextualiza no tempo a partir de esperanças. Eu sempre gosto de refletir a fé amarrada na esperança. Fé e esperança. Dois pilares que sustentam todo cristão, todo crente, ouso dizer, não só nós cristãos. E a experiência de fé, ela é fundamental na nossa vida. Por isso o Papa nos convida a viver o ano da fé. Um ano de entrega, de confiança, não é verdade? E eu fiquei pensando de como que nós podemos viver isso. Como que isso pode repercutir na nossa vida. Como é que nós podemos entrar dentro da mística do ano da fé que a igreja nos convida a viver. Justamente assim. Descobrindo que viver essa experiência em Deus é trabalhar cada vez mais a fé sobrenatural que nos ajuda a viver depois a fé nas pessoas. Isso é importante demais, minha gente, a gente ter essa consciência. Que a fé que nós fazemos, a experiência de fé que nós fazemos com Deus, ela tem que se desdobrar também na fé que nós temos nas pessoas. Mesmo que a vida fica mais feliz, né? Quando nós temos fé no outro. Eu acho que o amor humano é uma experiência de fé, é uma experiência de esperança. E gosto muito de compreender esse processo de Deus na nossa vida, nos ajudando e nos encaminhando cada vez mais para uma harmoniosa convivência com os irmãos. Portanto, o grande fruto que eu gostaria de colher neste ano de fé é crescer na minha capacidade de crer em Deus e também na minha capacidade de crer nas pessoas. Porque a gente sabe que muitas vezes o mundo, por causa da crueldade que está tão evidente, né? Às vezes eu fico pensando que o mundo sempre foi cruel. É que hoje nós temos os meios de comunicação que nos ajudam a chegar mais perto dessa crueldade. Os crimes são muito noticiados e isso acaba gerando muita mídia. Os horrores do mundo, né? Em outros tempos não. Os crimes que aconteciam lá na Bahia, somente as pessoas que estavam mais próximas ali, as cidades mais vizinhas, é que ficavam sabendo. Hoje, com esse mundo globalizado, você tem o contato com os crimes do mundo inteiro. E isso acaba gerando no coração humano uma descrença. Não é uma descrença em Deus. Também pode ser. É claro que muita gente, por causa de uma imaturidade de fé, acaba fazendo uma leitura assim. Se o mundo está tão cruel, se existem tantas coisas ruins acontecendo, Deus não existe. E não é bem assim. Mas ali, antes de perder essa fé em Deus, a gente perde a confiança no outro ser humano. Isso é muito ruim. Isso é muito danoso para a nossa vida. A vida fica insuportável quando nós perdemos a fé uns nos outros. Por isso que no ano da fé, o Papa nos convida a reavivar dentro de nós, como dizia São Paulo, os carismas, né?
de maneira especial, reavivar a fé. E no momento em que reavivamos a nossa fé em Deus, queremos reavivar também a nossa capacidade de crer nos outros. É interessante, minha gente, porque quando nós reavivamos a nossa capacidade de crer no outro, a gente se afasta um pouco dessa nossa facilidade de fazer julgamentos, né? É tão ruim quando você percebe que às vezes eu identifico muito isso em mim. Às vezes eu nem sei quem é o outro, mas tenho um pré-julgamento que fiz por causa de uma visão de superfície. Às vezes nem tive a oportunidade de conviver com aquela pessoa e já faço dela uma imagem tão negativa, já fico com a minha verdade pessoal a respeito dela. Isso é tão cruel, né? Isso é falta de experiência de fé, porque eu gosto de partir do princípio que o outro é bom, ainda que eu venha me decepcionar depois. Mas isso para mim é cristianismo, é um fator de conversão que eu pedi a Deus desde pequeno. Eu quero acreditar nas pessoas. Se depois eu me decepciono com elas, é outro caso, mas a minha parte eu quero viver. Eu acho que nós temos duas formas de viver o cristianismo. Uma primeira que é relativizando os compromissos que ele nos dá, e a gente viver um cristianismo de aparência. A gente vive até confortável. Você acha que está fazendo tudo certo, que você tem o direito de duvidar, que você tem o direito de julgar. E existe uma outra forma de viver o cristianismo, que é mais despojado, que é você viver essa liberdade interior, de deixar que o mundo seja o mundo, que as pessoas sejam as pessoas, e a partir disso você confiar que aquilo que está acontecendo é o que pode ser. E que por trás de tudo isso existe, no fundo, uma pessoa querendo acertar, querendo se dar bem, querendo acontecer do jeito certo. E essa confiança, neste primeiro momento, é fundamental para que a gente se sinta coerente, né? O outro se aproxima de mim, claro, tem as leis da simpatia, da antipatia, mas eu vencer isso, para poder ter a oportunidade de chegar perto do outro e conhecê-lo de verdade. Vocês me ouviram falar e testemunhar aqui no último programa das grandes alegrias que eu vivi na Terra Santa. E eu posso dizer para vocês que um dos motivos que Deus me fez chegar até Israel com aquele grupo que estava comigo era quebrar alguns preconceitos que eu tinha em relação a algumas pessoas que estavam ali. Interessante isso, né? Às vezes a gente viaja tanto, a gente anda tantos quilômetros, a gente atravessa o mundo para ver de perto alguém que sempre tentou chegar perto e você não permitiu que aquela pessoa se manifestasse como ela era mesmo, porque eu acabava colocando nela as roupas do meu preconceito. E foi para mim uma experiência de muito crescimento. Eu tive momentos ali, e as pessoas que viveram isso comigo sabem, porque eu fiz questão de dizer isso a elas, que eu senti o meu coração muito livre em relação algumas pessoas que daquele grupo para mim eram pesadas e não sei porquê, talvez eu interpretasse errado o motivo delas quererem estar perto de mim, não sei, às vezes a gente é tão injusto sem saber que está sendo, né? Às vezes muito bem fundamentado nos meus princípios, e de repente Deus me fez ver de maneira muito generosa e carinhosa o motivo daquelas pessoas quererem a proximidade. E eu voltei para casa desmoronado em relação a algumas pessoas, e isso me fez muito bem. Isso me evangelizou, né? Eu que prego tanto que o cotidiano precisa nos evangelizar, naquele momento fui evangelizado pelo cotidiano mesmo, entre um almoço e outro, entre uma espera de um deslocamento, entre uma mala que a gente carrega, entre um ônibus e outro. Naqueles momentos, uma conversa que você tem, a revelação acontece, e Deus aproveita daquele momento para quebrar as nossas estruturas tão preconceituosas. Então o ano da fé, a gente pode vivê-lo assim: fé em Deus sempre, crescer cada vez mais a nossa intimidade com o Senhor, buscar ter uma vida de oração, conhecer a palavra, mergulhar na vida dos sacramentos,
mas também reavivar a nossa fé nas pessoas. Muitas vezes, quando não temos a fé nas pessoas, nós corremos o risco de pecar gravemente. Ainda que não participe da minha vida, ainda que não bata na porta da minha casa, ainda que não esteja comigo no meu dia a dia, essa fraternidade é possível quando nós identificamos que nós queremos o bem do outro, que eu queira somente o bem do outro. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. Oh, oh, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. A conversão é isso. É quando você olha para tudo aquilo que está marcado em você, pelos acontecimentos, e você permite que a graça de Deus atue sobre aquele território que está machucado, sobre aquele território que foi ferido. Volto a dizer, o ano foi difícil para todos nós. Eu tive as minhas dificuldades, você teve as suas. Eu tenho as minhas feridas, você tem as suas. E agora, só que nós não queremos virar este ano permitindo que essas feridas continuem nos determinando. Nós só queremos que elas nos ensinem, que elas nos levem a tomar novos posicionamentos. É bom isso. É bom você perceber que Deus agiu na sua vida através daquilo que foi ruim, que Deus modificou suas perspectivas. Isso é conversão, minha gente. É quando nós damos a Deus de realizar em nós aquilo que sozinho nós não sabemos fazer, ou não temos coragem. Conversão é você dar a Deus o direito de realizar aquilo que você não consegue nem tem coragem de realizar sozinho. Tantas coisas no meu jeito de ser, eu não posso modificar sozinho. Posso fazer o meu esforço diário, mas eu preciso dessa ação de Deus. Conversão é cura, é modificação de rumo, é reorientar o rumo. Da mesma maneira como o dia nasce e me dá a oportunidade de ver todo o seu ciclo de novo. Amanhã nós teremos uma manhã, teremos uma tarde, teremos uma noite. Esse ciclo eu sei de cor, mas tudo o que acontecerá ao longo desse ciclo para mim será uma surpresa. Aonde vou, quem eu encontrarei, o que escreverei, o que falarei. E tudo isso pode estar a serviço da nossa cabeça. É você olhar para o ciclo desta vida, que nunca termina. Sempre teremos noites, sempre teremos manhãs, madrugadas, tardes, oportunidades, horas à nossa disposição. E agora? O que fazer com a hora que eu tenho? O que fazer com o dia que eu tenho? O que fazer com o novo ano que está diante dos meus olhos? O que no meu coração eu quero que neste ano seja mais nobre? O que no meu coração eu quero que neste ano seja mais elevado? Olho para as marcas que ficaram, olho para esses sonhos que eu tenho, concilio passado e futuro de maneira sábia, a fazer com que essa conciliação esteja me dando um presente de qualidade. Porque apesar da vida ser difícil, nós nunca temos de parar de sonhar. A gente morre muito quando a gente para de sonhar. A gente morre demais quando a gente idealiza e não sonha. Quando eu acordo sabendo, da mesma maneira como o dia será uma surpresa, eu não sei o que ser. Por mais que eu tenha uma rotina programada, calculada, quem disse que Deus não pode me surpreender? Quem disse que alguma coisa de miudinha pode acontecer e me provocar uma alegria? Não sei. Quem disse que isso não pode acontecer? Então olhar para a vida que a gente tem, para este ano que a gente tem, é como se a gente desse a Deus o direito. Olha, Senhor, eu quero ser surpreendido por um novo tempo. Eu quero permitir que as minhas destruições, que tudo aquilo que ruiu em mim este ano, seja de profundo ensinamento, que me encha de sabedoria, que me conceda a graça de identificar tudo o que em mim pode ser ainda mais bonito. Que esse é o nosso desejo. É tornar cada vez mais o nosso jeito de ser bonito. Belo, justo, verdadeiro. A realidade é muito atraente quando ela condensa essas três realidades. Ela é bela, ela é justa, ela é verdadeira. Quando nós nos dispomos a viver o cristianismo, outra coisa a gente não quer.
senão permitir que a beleza de Deus esteja refletida em nós, que seja refletida nas nossas atitudes. Como é que um cristão reconhece o outro? Na maneira como se acolhem. Eu posso dizer bonito que eu vivo o Evangelho, que eu sou ministro disso, ministro daquilo, eu sou padre, eu sou profeta, mas se eu trato mal uma pessoa que se aproxima, eu dou um contra-testemunho para ela, eu gero nela uma descrença do meu cristianismo. E o pior, eu fico descrente de mim mesmo. Que a grande armadilha do diabo em nós é quando ele nos faz ficar presos a essas mesquinharias que desabonam o que nós sabemos do nosso cristianismo. Porque não é o julgamento do outro que me derruba, é o que eu me faço quando deito a cabeça no meu travesseiro e eu sei que eu não agi de maneira cristã. É assim, minha gente. Cada vez mais permitindo que essa luz chegue na nossa consciência, transforme radicalmente o nosso jeito como olhamos para nós, o jeito como olhamos para o outro, essa luz que inunda o nosso quarto, retirando tudo aquilo que é penumbra, que nos faz tropeçar no meio do escuro. Quando o quarto está escuro demais, é um perigo andar nele, a gente tropeça, a gente pode se machucar. Uma mente que não está iluminada por Deus, ela se machuca o tempo todo. Por quê? Porque lhe falta essa luz que lhe orienta, que lhe permite andar com segurança. E Deus ilumine cada vez mais a nossa consciência. Esse é o projeto de vida que nós precisamos ter para 2015. Que a nossa consciência esteja cada vez mais iluminada, para que Deus nos dê condições de reconhecer onde é que nós erramos, onde é que nós somos mesquinhos, onde é que nós não estamos agindo de maneira bela, justa, verdadeira. Aí sim nós estamos adentrando o ano como todo cristão precisa adentrar. Uma responsabilidade que nos coloca semeadores da vida que queremos colher. Por isso, seja honesto. Olhe para as sementes que você tem semeado na sua vida, olhe para as sementes que você tem semeado na vida do outro. E perceba se essas sementes vão gerar coisas boas ou vão gerar coisas ruins. Porque esse milagre Deus não faz não, viu? Se eu semeio coisas ruins, é bem provável não é certo, de que essas sementes me trarão frutos muito, muito, muito ruins de serem saboreados. Agora, se eu me esmero, através de uma consciência iluminada, propostas novas, eu quero ser um homem novo, você pode ser uma mulher nova, um homem novo, jogar fora todas essas sementes ruins que nós levamos nos bolsos, a semente do ressentimento, a semente da mágoa, a semente do rancor, da mentira, da fofoca, do ciúme, da posse, a semente da arrogância, da prepotência, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce novo em cada amanhecer. É Jesus que dizia isso. E falava isso de maneira muito comprometedora, né? Olha, tudo que fizer a um desses menores, né? Tudo que fizer a um desses pequeninos, é a mim que você estará fazendo. Tudo que você fizer de bem, de bom neste mundo, todo o amor que você tiver a essas pessoas que precisam ser amadas, tenha consciência de que vocês estarão amando a mim também. É essa identificação direta. A parábola do samaritano nos mostra de maneira bonita essa interferência, né, de Deus na história, através de gestos humanos. O samaritano, né, aquele homem que acolhe dentro da pensão, que traz para dentro da pensão aquele homem e pede que o dono da pensão cuide daquele que estava doente, porque o bonito é você descobrir que a caridade está tanto no samaritano que leva para a pensão, como no dono da pensão, porque a quantia que o samaritano deixou lá para cuidar do doente não dava para nada. Então, ele teve o gesto de solidariedade de retirar o doente da rua e colocar dentro da pensão, mas a verdadeira caridade quem fez foi o dono da pensão. Às vezes a gente não pensa sobre isso, né? Que é um anônimo da história.
Eu descobri isso através de um professor que estava dando uma palestra e contou que a quantia que fala, agora eu não me recordo quantos denários, né? A quantia que o samaritano deixou para que fosse usada, né? Não era nada perto do que aquele doente precisava. Então é interessante isso, que o dono da pensão é o homem da misericórdia, é o anônimo da história. E é muito bonito, muito interessante, minha gente, nós descobrimos que a nossa fé em Deus, ela passa o tempo todo pelo amor que a gente tem à humanidade. Paixão por Deus, paixão pela humanidade. Amor a Deus, amor à humanidade. Nós não temos como fugir desse desdobramento social do Evangelho. Nós não temos como viver uma religião só espiritualizada. Não faz bem. A minha espiritualidade precisa ser fecunda. Nós precisamos ser homens e mulheres de mística. Isso é inevitável. Nós precisamos ser homens e mulheres de oração. Nós precisamos ser homens e mulheres sacramentados nesta dimensão o tempo todo. Nós não podemos nos desprender dos motivos místicos da nossa ação. Mas nós também não podemos nos esquecer que esta ação é importante. A ação sem a oração vira sociologia, né? Mas a oração sem a ação vira alienação. E a igreja nos ensina que nenhum dos dois caminhos solitários é saudável. É preciso a gente viver esta bonita junção. Durante muito tempo na igreja nós tivemos erros, né? A teologia da libertação, em muitos, não digo ela toda, mas em muitos segmentos errou terrivelmente. Em muitos lugares ela errou terrivelmente, porque resumiu a ação evangélica a uma ação social, esqueceu da dimensão mística. Por outro lado, a renovação carismática, em muitos lugares, em muitos segmentos, também esqueceu a dimensão social, só se transformou em espiritualidade. Mas e a ação social? E o amor ao próximo? A gente reza, mas sai ali e maltrata a pessoa que está de fora. Como é que a gente pode compreender que Deus aconteceu na nossa vida, se eu ainda não sou capaz de tratar bem o menor dos meus irmãos? Não é verdade? Então nós precisamos ter esse cuidado. Em outros lugares, volto à teologia da libertação, em muitos lugares nós tínhamos uma bonita ação social, homens e mulheres politizados em nome do Evangelho, mas sem nenhum amor a Jesus. Então não é isso que a igreja quer. A igreja precisa desse equilíbrio. E eu acho interessante, sabe, quando a gente vai percebendo que o próprio tempo se encarrega em ajustar essas coisas, né? Eu fico vendo em tantos lugares a renovação carismática descobriu esse desequilíbrio e criou instituições, criou obras assistenciais maravilhosas. Fez um trabalho. Então é interessante. É interessante a gente buscar compreender que este amor a Deus é também amor à humanidade. E que eu não posso me desequilibrar. O céu é para aquele que se equilibra. Isso é interessante. Isso é uma questão de maturidade, né? À medida em que nós vamos vivendo, nós vamos descobrindo os nossos desequilíbrios. Eu olho para o passado, por exemplo, e eu vejo quantas vezes a minha religião foi apenas espiritualidade. Durante quanto tempo eu fui insensível às questões sociais? Muitas vezes. Hoje eu sinto, graças a Deus, eu sinto meu coração muito mais movido para buscar esse equilíbrio. É preciso ser um homem de oração, mas é preciso também ser um homem de ação. Aí nós vamos fazendo as parcerias que a gente pode, né? A gente sabe que lá tem uma obra social maravilhosa, que está fazendo um trabalho social, mas que também está buscando mística. Aí nós vamos lá e estabelecemos parceria. Esse é o trabalho voluntário que todos nós precisaríamos ter, gente. É impressionante o quanto que um trabalho voluntário ocupa a cabeça da gente, a ponto de nos fazer esquecer dos próprios problemas que a gente tem. E quando a gente esquece o problema que a gente tem, parece que ele se resolve, né? É Deus agindo na nossa vida. Eu particularmente acho, minha gente, que faz falta para nós, muitas vezes, ocupar a nossa cabeça com alguma coisa. São tantas as obras
pelas nossas cidades, iniciativas particulares, que precisam de ações voluntárias. O trabalho voluntário é de uma beleza impressionante, porque faz um bem danado a quem recebe, mas faz também a quem realiza. É você tirar um tempo da sua vida, do seu dia, de repente 2, 3 dias a semana. Eu tenho minha amiga Judite lá em Taubaté, ela faz um trabalho bonito lá no hospital regional. Faz a visita às pessoas que estão com câncer, faz um cafezinho para essas pessoas. Às vezes tem doentes lá que não têm visitas. É a única oportunidade que tem, de repente, de conversar um pouquinho com uma pessoa diferente que está fora ali do contexto do hospital. E esse trabalho voluntário é um desdobramento social bonito do nosso amor a Jesus. Então, porque amo a Deus, eu vou buscar aqueles que estão precisando dele, né? A Fiinha, lá em Formiga, que faz um trabalho lindo também lá no Hospital São Luís, também proporcionando um café aos doentes. O François também lá de Formiga, que está sempre com a Fiinha, ajudando nessas iniciativas. Enfim, são muitas coisas pelo Brasil afora, são muitas coisas pequenininhas que a gente pode fazer e que fazem bem demais ao coração das pessoas que recebem. E aí você também vai esquecer um pouco dos seus problemas, porque cabeça que está ocupada, o diabo não tem vez, né? E às vezes, muitas vezes, o que falta na nossa vida é ocupar o nosso coração e a nossa mente também. Eu administrar as minhas hipocrisias, eu no meu dia a dia buscar os recursos espirituais para que eu tenha condições de ser mais verdadeiro, ser mais inteiro, ir diminuindo o processo do pecado na minha vida. Ah, padre, mas não é tudo que a gente consegue, eu sei, é processual. A satisfação é um diamante que nós vamos encontrar todo dia, no meio dos cascalhos. Porque se você resolve prestar atenção naquilo que deu errado, você vai se distrair com os cascalhos e você nunca vai chegar ao diamante da realidade. Tantas pessoas eu encontro que chegam a ficar cansado de escutar a mesma coisa o tempo todo. Pessoas que estão lamentando 2, 3 anos uma mesma dependência afetiva e não tem coragem de cutucar a ferida do jeito certo. Não tem jeito não tem coragem de entrar pela porta da frente, de quebrar as suas hipocrisias, as mentiras que conta para si mesmo. Porque felicidade é a satisfação que nós podemos ter de ser quem nós somos. Não é outra coisa. Eu deitar a cabeça no travesseiro depois de um dia vivido, de funções cumpridas, de dificuldades enfrentadas, de amores vividos, de ódios também sentidos. Eu deitar a cabeça no meu travesseiro e dormir satisfeito com aquilo que eu consegui alcançar de mim. Porque sempre que a gente tem a oportunidade de quebrar um processo de hipocrisia em nós, a gente se liberta. É tão interessante ser mais livre. É tão satisfatório você experimentar a leveza de não precisar cultivar a hipocrisia, de você ter um coração leve, porque já está devidamente reconciliado com aquilo que você tem de fraco em si mesmo, com aquelas indigências que você naturalmente precisa administrar, porque é uma questão de sobrevivência. E aí você vai tendo mais controle sobre isso. Porque Deus sabe que eu posso. Ele sabe quais são os meus talentos, Ele sabe quais são as minhas possibilidades, as minhas aptidões. Mas eu posso correr o risco de morrer sem ter descoberto. Porque não cravei as unhas na matéria-prima da minha realidade. Não cravei as unhas para poder arrancar todos os excessos que tantas vezes me afastam daquilo que eu posso ser. E muitas vezes me limito a ser um ser amargurado, mais ou menos, derrubado. Porque não faço o enfrentamento para eu ser quem eu posso ser. Deixar de acreditar naquilo que você pode. Quando você deixa de acreditar naquilo que você pode alcançar de você mesmo, você está decretando a sua sentença de morte. Quando você se deixa levar por aquilo que é mais mesquinho em você, você decreta a sua sentença de morte.
E não basta estar no meio dos outros. É preciso estar com os outros. Mas a gente só pode estar com os outros quando a gente conseguiu harmonizar no mais íntimo do nosso coração a nossa identidade, a nossa luta pessoal, o nosso autoconhecimento. Ir adiante, desbravando tudo aquilo que nós podemos desbravar de nós mesmos. É impressionante. Às vezes nós falamos de desapego material, né? O desapego material é apenas uma consequência do desapego espiritual, que só a espiritualidade nos ajuda a viver. Retirar uma roupa de um guarda-roupa que está sobrando e doar requer um movimento anterior, que é retirar os entulhos que nós temos dentro de nós. Sabe qual é o entulho? A gente achar que aquelas roupas nos protegem, que elas nos fazem melhor, mais bonito, mais isso, mais aquilo. A gente não ter coragem de perder, de abrir mão, são os entulhos. Aquela pessoa que quer ser eternamente famosa, eternamente reconhecida, a custo da própria vida, da própria saúde. Não tem coragem de estabelecer não. Não tem coragem de estabelecer limites a realidades que estão sendo absolutamente fragilizadoras. Por quê? Porque quer ficar sempre no topo. A vida não será perfeita. Então eu não tenho o direito de projetar a minha felicidade somente para quando tudo estiver perfeito. Não, a gente vai morrer e isso não será possível. A felicidade é um projeto que carece diariamente de empenho. Porque senão não vai, não dá certo. A gente não chega lá. Também faz parte da maturidade você chegar à conclusão de que você não tem que dizer tudo sobre tudo. Que você tem o direito de se reservar ao silêncio, de não emitir opiniões, de permanecer calado, né, até que você saiba ou tenha condições de falar alguma coisa. Agora, você precisa enfrentar os seus problemas, eu não posso enfrentá-los por você. Eu preciso enfrentar os meus problemas. Eu tenho lá, na estrutura da minha vida, os problemas que são próprios da minha vida, que são próprios do meu ser, da estrutura que me cerca. E preciso administrar diariamente tudo isso para que eu tenha o direito de extrair a satisfação de ser quem eu sou. Um médico, por exemplo, ele tem os problemas que são próprios da profissão dele. E ele consegue ser feliz mesmo tendo todas as dificuldades ali. Por quê? Porque ele enfia as unhas na realidade e vai lá buscar o motivo da sua satisfação. Mas é assim que a gente vai, muitas vezes, endurecendo o nosso coração. Quando você percebendo que o mundo não tem sido generoso com você, você deixa de ser generoso com o mundo. Não adianta, minha gente. Se a gente não quebra a couraça das hipocrisias, das mentiras que nos alimentam, nós nunca chegaremos à verdade que nos salvará. Se a gente insiste em manter essas aparências mentirosas, alimentando falsos conflitos, dando respostas a nós mesmos que já não nos respondem há anos, só para tentar nos justificar diante dos outros, ou para ficar parecendo mais bonitinho, mais inteligente, mais equilibrado, quando na verdade lá dentro nós estamos num poço de necessidade, de conflito. Tudo isso porque a gente não tem coragem de olhar de frente o fantasma que nos assombra. A gente se diz irmão do outro, mas mete o pau toda vez que tem a oportunidade. A gente é todo bonitinho no nosso discurso que a gente faz para os outros, mas lá, na nossa intimidade, nós somos as pessoas mais difíceis de conviver. Parecemos bonitinhos, fazemos todos os dias uma exortação à caridade, ao amor fraterno, à paz mundial, mas lá dentro da nossa casa, somos insuportáveis aos nossos irmãos, somos insuportáveis àqueles que convivem conosco. E às vezes, o contexto das nossas hipocrisias escondem as situações em que a gente está se perdendo de nós mesmos. É aquela eterna mentira, que a gente não tem coragem de dizer a nós o que nós precisamos ouvir em relação à nossa vida pessoal, em relação às nossas escolhas,
a gente vai dando eternas justificativas, infundadas, mentirosas, mas que naquele momento parece confortável, alivia a gente do enfrentamento que a gente precisa viver. Sim, quando eu busco essa felicidade, independente do que o outro está me oferecendo, quando eu cavo na terra do meu ser a oportunidade de ser feliz, eu naturalmente provoco isso no outro. Eu vou ficar menos incomodado com o outro. Porque muitas vezes eu fico numa insistência na mudança do outro, mas não faço aquilo que me cabe para que o outro mude a partir de mim. Essa história da gente se dizer irmãos, mas na prática a gente viver como se fôssemos inimigos, com inveja, com disputa o tempo todo, um puxando o tapete do outro, fazendo de tudo para dar errado o projeto do outro. Sentimentos mais mesquinhos e todos eles acobertados pelo pseudo-manto da santidade. Os sentimentos mais mesquinhos eu encontrei em pseudo-santidades. É por isso que a gente precisa lidar diariamente com os nossos conflitos, colocá-los sobre a mesa, olhar sem medo. Aquilo que no nosso temperamento, no nosso jeito de ser, é causa de opressão, que depois gera hipocrisia. A pessoa não fica hipócrita da noite para o dia. A hipocrisia é muitas vezes o resultado de um processo opressor. É muito desagradável, é muito desconfortável a gente identificar que o tratamento que a gente oferece às pessoas não é aquele que a gente recomenda. Porque para mim o pecado pior é esse. Um pecado grave que nós cometemos diariamente é quando nós não somos capazes de amar as pessoas que estão ao nosso lado. Muitas vezes sou eu o responsável por aquilo que não é transformado no outro. Faça a manutenção. Estou fazendo a manutenção dos defeitos do meu marido. Meu marido é acomodado e eu o acomodo com as minhas atitudes. Meu filho é acomodado e eu o acomodo ainda mais com o meu cuidado excessivo. Eu não expulso na hora que ele precisa crescer. Tenho um amigo que eu vou fazendo a manutenção dos seus vícios, porque vou reforçando nele aquilo que é vicioso e que ele já deveria ter expulsado de si mesmo há muito tempo. Perco a oportunidade de fazer feliz quem está ao meu lado. A gente faz só a primeira parte do dever de casa, por causa de preguiça. Eu me lembro quando eu era menino, eu tinha uma mania de parar na segunda questão do dever de casa e falava assim, agora eu vou brincar, depois eu termino. Não terminava nunca. No outro dia ia apavorado, com a cara de tacho, sem saber dizer para a professora que não tinha feito o dever todo. No cristianismo, às vezes, nós somos assim. Porque às vezes nós somos nós fazemos a manutenção do erro do outro. Valorizamos sua contribuição. Deixe seu comentário, inscreva-se para mais descobertas e convide outros a fazerem parte desta conversa significativa.